Continuando então, com relação às regras elementares da hermenêutica, nós precisamos agora perceber uma parte mais prática, que é o seguinte: quando tentamos interpretar um texto bíblico, nós temos vários itens que precisam ser considerados. Estamos tentando então interpretar um texto bíblico. Primeiro, estude, na medida do possível, o texto nas línguas originais. Isso é grego, hebraico, aramaico. Se você puder, faça isso estudando nas línguas originais. Uma outra importante tarefa ao se tentar interpretar um texto bíblico é ler o texto selecionado pelo menos 5 a 10 vezes, buscando se familiarizar com ele. Leia a Bíblia, leia o texto várias vezes para que você possa entender, quase que você possa recitá-lo por ter memorizado. Se for um parágrafo muito grande, tudo bem, leia várias vezes e leia com a acentuação correta, leia num bom português, leia, talvez para começar esse trabalho, leia, grave e depois escute aquilo que você leu, para que você possa interpretar também. Leia o texto então 5 a 10 vezes, familiarizando-se com ele. Leia o texto até que você possa continuar sua exposição, se por acaso tirassem a Bíblia de suas mãos. Vamos imaginar que você está num território não muito aberto ao Evangelho. E vamos imaginar que você está pregando e que você então foi assaltado por uma tribo, por umas pessoas de mal e pegam a sua Bíblia, pegam também o seu esboço. Será que você conseguiria continuar pregando sem necessariamente depender do esboço? Exatamente a ideia é essa, de você se preparar de tal maneira que você possa pregar, mesmo se tivessem tirado a Bíblia ou o teu esboço. Leia todas as versões possíveis. E agora em português nós temos várias versões. Então, uma leitura mais conservadora, uma leitura um pouco mais aberta, uma paráfrase. Nós temos várias Bíblias, várias interpretações que devem ser conhecidas por você para que você possa esclarecer bem. Afinal de contas, o pregador, o professor, é um esclarecedor. É um esclarecedor que vai trazer clareza, iluminação para aquela passagem bíblica. Escreva também, para que você treine bastante o que você vai falar, uma paráfrase sua, com o seu vocabulário, ou então com o vocabulário atual, talvez até usando algumas terminologias mais populares, um pouco de gíria, mas tentando traduzir e ser fiel ao texto original, porém comunicando de uma maneira bem atual, comunicando da sua maneira com o seu vocabulário. E depois você deve fazer o resumo, tendo o sentido básico do texto, com uma frase desafiadora. Essa frase desafiadora será então essa afirmação teológica. Depois que você leu, depois que você estudou, depois que você argumentou para você mesmo, você vai fazer uma frase desafiadora. Essa é a parte mais importante numa pregação, porque você estará pregando não topicamente, não textualmente, você estará pregando uma mensagem expositiva. Então, essa é a parte em que você vai trabalhar, deixando o restante a Bíblia falar por si só. A partir daí também, você tem que tentar interpretar o texto bíblico, esforçando-se, veja só, para chegar às suas conclusões, antes de estudar os teólogos famosos. Não recorra rapidamente aos comentários, aos dicionários, não, às pregações que estão na internet. Por favor, não faça isso. Tente você, primeiramente, chegar às suas próprias conclusões, para que a partir daí sim, você possa até consultá-los. Mas primeiramente é ver o que Deus está falando para você, para que você possa transmitir para o povo que está à sua frente. Perceba, através de um período de oração e orientação do seu Espírito Santo,
do nosso Espírito Santo, daquele Deus que habita conosco, perceba se a sua paráfrase confere com aquilo que já foi exposto, se ela está de acordo com o texto bíblico. E ao tentar interpretar o texto bíblico, tenha sempre à mão dicionários bíblicos linguísticos. Priorize a leitura e o estudo de comentários bíblicos de diversas linhas teológicas até, para saber o que as pessoas estão dizendo. Mas depois que você chegou à sua própria conclusão. O objetivo, veja bem, o objetivo, o alvo da interpretação é chegar ao único significado original da passagem bíblica. O objetivo é descobrir o que o autor quis dizer e o que os primeiros destinatários entenderam. Esse é o nosso desafio quando trabalhamos com hermenêutica. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Princípios de interpretação bíblica. Primeiro vamos definir. Interpretação é o processo e as regras pelas quais o significado e a mensagem de um texto bíblico são descobertos e compreendidos. Interpretar, então, é descobrir o significado, compreender o significado daquele texto bíblico que você vai pregar. Qual é o objetivo dessa interpretação? O objetivo da interpretação é chegar ao único significado original da passagem. É aquilo que o autor quis dizer e aquilo que os primeiros receptores entenderam. O que é que Paulo quis dizer com Gálatas 3:1, quando ele diz: ó Gálatas insensatos? O que é que a turma da Galácia entendeu? Será que eles gostaram de ouvir essa palavra? Será que não gostaram? Então o objetivo é chegar ao único significado da passagem bíblica. A posição. Vamos entender isso muito claramente. Antes de querer relacionar o texto estudado com outros textos bíblicos, que é a correlação, e torná-lo prático para obedecer a palavra de Deus, que é a aplicação, o pregador precisa fazer o seguinte: precisa saber o que o texto diz. Esse é o papel da observação. O que é que o texto está mostrando? E compreender aquilo que ele está mostrando, que é a interpretação. Então, para abranger qualquer um dos textos bíblicos, você tem que ter esses 4 princípios que nós vamos explicar mais tarde: observação, interpretação, correlação e aplicação. Mas isso na ordem certa, para que você então possa entender e estudar corretamente a palavra de Deus. Qual é a importância, afinal de contas, dessa interpretação? Veja bem, se não for entendido o significado atribuído por Deus à passagem das Escrituras, o pregador que já está estudando não terá diante de si mais a genuína palavra de Deus. A importância da interpretação é que nós queremos, primeiramente, que a palavra de Deus fale ao nosso coração, para que também ela possa falar ao coração dos nossos ouvintes. Se nós não fizermos uma boa interpretação, nós estaremos, talvez até, chegando a algum momento em que nós faremos alguma heresia.
e nós não queremos isso de jeito nenhum. Perguntas-chave são importantes. Para se realizar uma boa interpretação, é necessário fazer-se algumas perguntas para que o significado do texto fique claro àqueles que o estudam. E eu quero dar alguns exemplos aqui então. Vamos lá. O que é que isso significa? Essa é uma pergunta que aparece em Atos 8, 30 a 31. Ou, qual é a importância desse fato? São perguntas que vão nos ajudar a interpretar corretamente o texto. Por que que Deus incluiu isso nessa passagem bíblica? O que que o autor quis comunicar com essas palavras? Como é que isso se encaixa com o ensino geral das Escrituras? E nesse sentido, então, nós temos que ter um conhecimento geral das Escrituras. Vejam, são perguntas que são importantes para que você possa decifrar, possa interpretar corretamente o texto bíblico. O que isso significa? Qual a importância desse fato? Por que Deus incluiu isso nessa passagem? O que que o autor quis comunicar com essas palavras? E como que isso se encaixa com o ensino geral das Escrituras? Mas temos mais ainda princípios da interpretação, um passo de cada vez. Não é possível tentar interpretar corretamente o texto sem que façamos uma boa observação. Então, em primeiro lugar, observação. Até saber o que o texto diz e até saber quais outras passagens que podem ser colocadas ao lado, passagens paralelas, nós não queremos fazer nenhuma aplicação. Só depois de observarmos, interpretarmos, correlacionarmos, é que faremos uma aplicação relevante. Daí, então, quando nós nos correlacionamos, quando nós correlacionarmos o texto bíblico com outras passagens, podemos ficar seguros de que a nossa interpretação está correta. Uma passagem bíblica tem que dizer aquilo que nós estamos entendendo. E sempre é bom lembrar que cada passagem bíblica tem um só sentido, uma só interpretação. Mas cada texto, veja bem, pode ter várias aplicações. Diante disso, então, os pré-requisitos para uma boa interpretação é considerar circunstâncias históricas, circunstâncias geográficas, circunstâncias cultural e a própria linguagem é tremendamente importante. Autoria, destinatários, ocasião, com certeza são detalhes importantes para a sua interpretação bíblica.